A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título O Avivamento Espiritual. Nós estamos estudando a revista CPAD, a nova revista aí do primeiro trimestre do ano 2023. A revista como um todo tem como objetivo falar sobre avivamento. O título é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição número 1, ela serve como base para as próximas lições, porque ela vai dar uma introdução geral sobre a questão do avivamento. Vamos definir o que é avivamento, falar das pré-condições de um avivamento. Vamos comentar aqui duas passagens bíblicas que estão na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Crônicas 7, de 12 a 15, e Ageu 2, de 5 a 9. Essas duas passagens bíblicas estão dentro do tópico 2 e do tópico 3 da lição. Então você que é professor da EBD, quer ministrar uma aula de excelência, quer entender a lição detalhe por detalhe, assista essa aula até o final. Essa aqui é a aula de destaque do EBD em Foco, em que eu vou destacar os principais pontos dentro da lição. Vou passar por toda a lição, destacando os principais pontos, enfatizando as passagens bíblicas. Inclusive, eu tenho um material extra aqui sobre Ageu 2, de 1 a 9. A nossa leitura é do 5 ao 9, mas o material que eu tenho aqui, um material de excelência, um slide exclusivo sobre essa passagem de Ageu. Eu vou apresentar aqui na aula esse slide, você também pode adquirir ele no nosso site ebdemfoco.com. Então, se você quiser aprender mais dessa passagem de Ageu 2, de 1 a 9, aqui nessa aula eu vou explicar sobre ela e pretendo fazer um vídeo extra sobre essa passagem para que nós possamos realmente entender o que foi esse avivamento que aconteceu ali quando o povo retornou do exílio. Então a gente vai detalhar isso na lição aqui para que você realmente possa entender e quem sabe vai ter um vídeo extra também sobre essa passagem bíblica. Então assim, eu pretendo aqui realmente fazer uma exposição completa da lição, destacando os principais pontos e enfatizando aquilo que é mais importante, porque o meu vídeo de destaque eu vou destacar algumas coisas. Se você quiser assistir o vídeo com slide em PowerPoint, em que eu passo por cada tópico e subtópico, na descrição desse vídeo tem o link e também você pode encontrar esse vídeo dentro do nosso canal do YouTube, do EBD em Foco, no nosso site ebdemfoco.com, no nosso aplicativo para Android EBD em Foco. Então, está por aí o conteúdo, você vai assistir esse vídeo com slide, o vídeo de destaque e vai ter mais um vídeo extra da passagem de Ageu. Todas as informações na descrição do vídeo, você vai encontrar todas as informações, todos os links, tem o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato quando você quiser. Lá tem as informações de tudo, inclusive nós temos slide PowerPoint para você usar na sua aula, slide de excelência para você ministrar uma aula de excelência no nosso site. Então acesse lá ebdemfoco.com. Vamos começar aqui a nossa aula, a nossa aula que fala sobre avivamento espiritual. E eu vou direto para o tópico 1. Eu suponho que você já leu tudo, leitura bíblica em classe, textuário, verdade prática. Suponho que você já fez essa leitura. Vamos direto para o tópico 1, que o escritor vai definir o que é um avivamento espiritual. Ele começa dizendo que o avivamento é uma intervenção de Deus. E todos os livros que eu já li sobre avivamento, inclusive livros reformados, entendem dessa forma, que um avivamento é uma intervenção divina, parte ali da iniciativa divina. Mas não significa que nós não temos que fazer nada, que nós não participamos. Não, a gente vai falar sobre isso mais adiante, vamos detalhar isso aí. Só que a igreja ela tem um papel muito importante no avivamento, porque a igreja tem que estar em oração. Eu falei muito sobre oração na minha primeira aula e vou continuar falando sobre oração aqui. Então vamos lá, é uma intervenção divina. Esse avivamento ele tem início quando Deus, no caso o Espírito Santo, que ele coloca aqui, o Espírito Santo, encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade. O próprio escritor da revista, ele faz essa definição também no seu livro de apoio. Sempre recomendo você ler o livro de apoio, que tem muita informação importante. Ele coloca dessa forma também, que avivamento espiritual é uma intervenção de Deus que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração. A gente tem aqui uma definição do que é avivamento. O escritor deixa subentendido que pode acontecer em uma pessoa, uma única pessoa pode passar por um avivamento espiritual. Eu discordo um pouquinho disso. Eu acredito que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, basta nós falarmos que ela foi cheia do Espírito Santo. Olha, fulano foi cheio do Espírito Santo, se quebrantou, se arrependeu, ela agora é uma pessoa renovada. Observe que eu estou falando de crente, viu? Não estou falando de ímpio, estou falando de um crente que estava precisando realmente de passar por uma transformação.
e esse crente resolveu orar mais, buscar mais, se arrepender dos seus pecados, foi pregar o evangelho. Só que eu não vejo isso como um avivamento. O avivamento ele é algo coletivo, é um grupo, é um movimento geral, um movimento maior. Pode ser numa igreja local, num bairro, numa cidade ou em uma nação. Quando a gente olha para o passado e vê os avivamentos que aconteceram, foram movimentos grandes, envolveu realmente uma grande quantidade de pessoas, envolveu envio de missionários, pregação do evangelho, pessoas se convertendo. Então, assim, teve uma transformação geral, não foi algo muito assim individual. É claro que para ser coletivo começa pelo indivíduo. Tá? Eu não vou negar que os indivíduos são cheios do Espírito Santo, mas não faz sentido uma igreja inteira, sei lá, tem 200 membros, e ali tem 5 pessoas que foram cheias do Espírito Santo, eu vou chamar isso de avivamento. Não, acho que avivamento envolve um grupo maior, pelo menos é um pensamento meu, eu penso que avivamento realmente é algo coletivo. Você pode deixar no comentário aí do vídeo o que você acha sobre isso. Existe avivamento individual ou é somente coletivo? Quando é só uma pessoa, eu penso que foi cheio do Espírito Santo, ou foi batizado com o Espírito Santo, mas eu não vejo como definição de avivamento. Bem, continuando aqui, nós temos a pré-condição para o avivamento. O escritor da revista também deixou assim um pouco confuso, eu achei confuso, né? Que a Bíblia mostra, ele coloca assim, a Bíblia mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Eu vejo da seguinte maneira, não é que seja uma pré-condição. Deus só vai avivar a sua igreja se primeiro ele colocar uma crise. Não é que seja uma pré-condição, mas que uma crise, seja moral ou espiritual, ela desperta o povo para algo que as pessoas vão olhar e falar, não, tem algo errado aqui. Está acontecendo alguma coisa errada. Ou, quem sabe, o povo está achando que está tudo normal e, de repente, chega alguém, um profeta, alguém usado por Deus, um pregador, e fala, ei, vocês estão confortáveis, mas tem algo errado. Foi o que Ageu fez. Ageu chegou para o povo e falou assim, ei, vocês estão confortáveis. A construção do templo parou, vocês estão investindo na casa de vocês, e vocês não observaram uma coisa? Vocês plantam e não colhem. Vocês recebem salário e parece que estão colocando no saco furado, porque não sobra nada para vocês. Olha a produção agrícola, fraca. Isso aqui é Deus castigando vocês pela negligência que vocês têm para com a obra. Aí que o povo despertou, resolveu voltar à construção do templo e finalizaram a construção do templo. A crise, ela é algo que nos desperta para algo errado. Assim, eu vejo a crise e falo, tem algo errado. Eu vou buscar a Deus e buscar uma resposta em Deus. Eu vejo dessa forma, tá? Mas vamos lá, continuando aqui, temos aqui a citação de 2 Crônicas 7:13, que é Deus falando com Salomão, se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Observe que essa crise é provocada pelo próprio Deus. É Deus avisando que tem algo errado. Vocês estão desobedecendo, vocês precisam se arrepender, e por causa da desobediência, do pecado de vocês, eu estou castigando vocês. Então está no momento de vocês se voltarem para mim. Aí sim acontece o avivamento. Vamos lá, o tópico 2 detalha mais sobre essa questão das condições. Ele cita a crise, a gente já falou sobre a crise, então vamos continuar aqui. A gente pode até falar um pouco sobre a questão do Brasil atualmente. As pessoas vão dizer, algumas pessoas vão dizer que está tudo bem. Outras vão falar, não, está uma crise muito ruim, uma crise econômica, uma crise política, uma crise de vários níveis, nível espiritual. Existe uma crise no Brasil e eu vejo dessa forma. E eu vejo a crise não quando eu olho para o mundo, porque o mundo, irmão, é de mal a pior. Eu não espero nada de bom desse mundo. Então, assim, porque o mundo vive numa depravação moral muito grande, olha o pecado, olha isso, olha os políticos, o mundo não presta. Eu não crio nenhuma expectativa boa do mundo. Isso é um pensamento meu que eu tiro das Escrituras. De acordo com as Escrituras, o mundo jaz no maligno, não espero nada de bom nesse mundo. Eu vejo a crise dentro da igreja. Eu vejo dentro da igreja pessoas que deveriam estar pregando o evangelho e estão falando sobre outra coisa. Aí teologia do coach, teologia da prosperidade, igrejas hoje que se tornaram palcos políticos, só fala de política, enfim, isso é uma crise espiritual e moral dentro da igreja. Eu participei de um grupo do WhatsApp de vários pastores,
enfim, pastores que pregam, que têm livros escritos, e eu nunca vi tanta mentira sendo postada dentro desse grupo. Entende? A mentira parece que se tornou natural entre os crentes. Os crentes compartilham e falam mentiras para defender uma ideologia A ou B, um político A ou B, e acha que está tudo bem. Só porque a mentira está satisfazendo o seu ego, está tudo tranquilo. Eu vejo isso como uma crise espiritual muito grande, porque a mentira é um dos pecados mais condenados na Bíblia. O último pecado condenado da Bíblia, em Apocalipse, é o pecado da mentira. E se a gente olhar para o primeiro pecado, é o pecado da mentira também. Satanás está lá mentindo, né? A gente vê ali a serpente mentindo. Então Gênesis começa com mentira e Apocalipse termina com a condenação da mentira. Então não faz sentido um crente compactuar com a mentira. E eu não acho errado o crente se posicionar politicamente, não vejo nenhum problema nisso, mas a partir do momento que ele começa a usar elementos do mundo para defender o seu ponto de vista, eu vejo isso como algo problemático. E quando isso acontece de forma geral dentro da igreja, isso já significa uma crise moral, uma crise de pecado dentro da igreja que exige arrependimento. Então, assim, olhando para a igreja hoje, para o movimento evangélico no Brasil, eu vejo uma crise moral e espiritual muito grande. Não ouvimos mais pregação do evangelho, poucos pregam o evangelho. Eu não vou dizer que não existe, muitas igrejas pregam sim, mas quando a gente vai principalmente para as redes sociais, pastores que deveriam estar nas redes sociais pregando o evangelho estão falando outra coisa, esquecem do evangelho, da base do evangelho. A gente tem que voltar para a base do evangelho. Eu acho que começa por aí. E isso faz parte do resultado de um avivamento espiritual. Nós só vamos voltar para o evangelho se nós buscarmos um avivamento espiritual. Vamos lá. Então tem a crise, depois tem a humilhação diante de Deus. O que é a humilhação diante de Deus? É a igreja de forma coletiva, ou seja, os crentes de forma coletiva, reconhecer que Deus é todo-poderoso, que Ele é dono de tudo, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele, e a partir daí reconhecer que é falho. Nós reconhecermos que nós somos falhos. Temos que mostrar assim para Deus, Deus, nós dependemos de ti. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então assim, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Eu vejo muitos pastores aí que estão se exaltando, crentes, de forma geral, se exaltando, achando que é alguma coisa. Principalmente quando abraça a teologia do coach, teologia da prosperidade, enfim, essas várias heresias que tem por aí. Eu não chamo nem de teologia, né? A falsa teologia. Então são essas várias heresias que tem por aí. E essas heresias levam o ser humano a se exaltar em vez de se humilhar. Então a igreja precisa passar por uma humilhação, por uma fase de humilhação. E aí depois orar e buscar a face do Senhor. Sobre oração, a gente sabe que a igreja brasileira ora muito pouco. Infelizmente, nós não temos mais cultos de oração, não temos mais aquele momento de oração antes de começar ali os louvores. Momento de oração que eu falo pelo menos 15 minutos, 20 minutos, meia hora de oração. Antigamente as igrejas tinham isso. O culto começava com oração de joelho. A gente dobrava o joelho e orava meia hora pelo menos, e depois começava a leitura da palavra, cantar o hino da harpa. Então falta a oração. E quando alguma igreja resolve colocar uma oração, os crentes não aparecem. Infelizmente, congreguei numa igreja que o pastor colocou oração de 7h30 a 7h40. O culto começava às 7h30. O pastor falou, irmãos, a partir de agora, 7h30, nós vamos orar de joelhos até 7h40. Os irmãos começaram a chegar às 7h40. Ninguém chegava às 7h30. Porque entendiam que a oração não era importante. Por quê? Acho que isso é muito assim, falta de ensino também. Falta muito o ensino da palavra. Porque quem não sente vontade de orar, eu acho que, como diz o Marco Feliciano que fala, né, crente com defeito de fabricação. Eu acho que quando a pessoa não ora por falta de tempo, correria, não é que seja desculpa, mas a gente até entende. Não, uma correria eu acabo não orando. Mas não é porque ela não gosta de orar. Agora, se a pessoa tem a oportunidade, tem o tempo, está disponível, está lá a igreja aberta, está todo o cenário preparado, e ele resolve não orar, opta por chegar mais tarde para não orar, aí tem problema. Aí nós temos que começar a revisar a nossa vida espiritual e entra na outra fase, que é a fase
de arrependimento, conversão sincera dos pecados. Tópico 2.4, conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Observe que aqui Deus não está falando para o ímpio. Deus não está falando para o não salvo, não. Deus está falando para o meu povo. Ou seja, aquelas pessoas que são os meus escolhidos, que já são salvos, que pertencem ao reino. Eles precisam se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Aqui alguém pode falar, não, mas se ele precisa se arrepender, então ele não é salvo. Não importa. Todos nós temos que refletir sobre nossa vida espiritual e arrepender dos nossos pecados. E o arrependimento dos pecados não é somente no culto de Santa Ceia. Eu vejo muito ensino errado nesse sentido, até hoje, infelizmente, as pessoas achando que só pode pedir perdão dos pecados no culto de Santa Ceia, quando o pastor chama lá na frente. Aí vai lá, pede perdão, só que aí no outro dia peca de novo. E você vai ficar um mês esperando o culto de Santa Ceia para pedir perdão de novo? Não, irmãos, é diariamente. É todos os dias você tem acesso ao Santo dos Santos. Foi o que o escritor aos Hebreus escreveu. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Não vivemos mais na antiga aliança. Jesus é nosso sumo sacerdote. Então você pode dobrar o seu joelho e fazer a sua oração. De joelho, em pé, deitado, não importa. Desde que sua oração seja sincera, o seu arrependimento seja sincero. Diariamente você deve se arrepender dos seus pecados. Eu acho que eu não conheço ninguém que passe o dia sem pecar. Não sei se é o seu caso, mas eu não consigo. Então todos nós erramos. Às vezes é um pecado que a gente pensa que nem é pecado. Às vezes um orgulho, um egoísmo, uma inveja, um palavrão. Enfim, você trata mal alguém durante o dia, você responde mal alguém, está estressado, né? Responde mal alguém. Você errou, você pecou. Você falou mal do irmão, fez uma fofoca, não sei o que você fez. Não entenda o pecado simplesmente como matar, roubar, prostituir. Não. Coisas do dia a dia, do cotidiano. Nós temos que melhorar isso cada vez mais. E pedir perdão dos nossos pecados faz parte da nossa oração. Inclusive, no EBD em Foco, nós temos um curso sobre oração. Curso assim, uma coisa rápida. Eu falo sobre oração, algo bem interessante, que você pode acessar no EBD em Foco. Vou deixar aqui na descrição do link. Alguns materiais a gente tem disponível para assinantes, outros para não assinantes. E eu não lembro se esse está para assinante ou não assinante. Mas nós temos lá sobre oração no EBD em Foco. E você pode entender um pouco mais sobre isso. E dentro do que eu falo sobre oração, tem lá pedir perdão dos pecados. Isso é para crente, tá? Para crente. Crente tem que se arrepender. Então, assim, quando tem isso de forma coletiva, que o povo percebe a crise, entende a crise, e aí diante da crise, o povo resolve se humilhar diante de Deus, resolve reconhecer suas falhas, seus pecados, e a partir daí se arrepende, aí tem um avivamento. E o resultado desse avivamento é um impacto fora da igreja. Aí sim o mundo começa a perceber que tem um avivamento. Aí sim o mundo é impactado pelo avivamento. Porque quando tem um avivamento, a pregação do evangelho, a influência da igreja. Quem está de fora percebe que tem algo acontecendo. Percebe que tem uma igreja que está fazendo diferente. Percebe que tem um grupo de pessoas que está agindo de maneira séria na sociedade. Que está agindo com a verdade, que faz ação social, que ajuda o necessitado, que ama o próximo, que abre as suas portas para todas as pessoas. A igreja ela tem que estar de portas abertas para todos. Entende? É para o ímpio, todo tipo de ímpio. É o católico, é o macumbeiro, é o espírita, é o bolsonarista, é o petista, não interessa. É todo mundo, é o homossexual, é o transexual, é o bissexual. Entende? A igreja tem que estar de portas abertas, porque a partir daí é que ela vai ganhar almas, que ela vai pregar o evangelho, que ela vai impactar a sociedade com o verdadeiro evangelho, com aquilo que está nas escrituras. E pregar o evangelho é falar de Jesus. Pregar o evangelho é expor para a pessoa a situação que ela se encontra, de pecador. Aí você vai lá para Romanos, quando você vai para Romanos, por exemplo, capítulo 3 de Romanos, do versículo 10 em diante. Essa passagem ela é muito boa para você fazer uma introdução da pregação do evangelho para alguém. Muita gente fala, não, João 3,16. Tudo bem, João 3,16, mas Romanos capítulo 3, versículo 10, nós observamos a situação da humanidade. Paulo fala assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Começa por aí. Não tem ninguém bonzinho. Aí você começa a ler isso aqui. E aí no final
lá no finalzinho, versículo 21, já entra numa outra perícope e fala assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pronto. A situação da humanidade pecadora, condenada, não há nenhum justo sequer, mas nós somos justificados por meio do sangue de Cristo. Isso é evangelho. Mas isso aqui só vai ter impacto, só vai ser pregado e só vai surtir efeito na vida do ímpio se houver oração, se houver arrependimento, se houver mudança de vida. A igreja tem que assumir essa postura e pregar esse evangelho. Esse é o papel da igreja, esse é o chamado da igreja, esse é o nosso chamado. Dar testemunho e pregar essa palavra. O sacrifício de Cristo para perdoar os pecados. Libertação. Só vai ter libertação se tiver pregação do verdadeiro evangelho. Agora nós vamos para o tópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual, a passagem de Ageu 2, de 5 a 9. Aqui nós temos um contexto histórico dessa passagem. É muito importante nós estudarmos sobre esse contexto. Se você assistiu às aulas sobre Ezequiel, acredito que esse aqui está tranquilo para você. Lá nós falamos do exílio, destruição do templo, tudo isso foi muito bem detalhado. Eu vou apresentar aqui o slide que eu tenho sobre essa passagem. É um slide extra, não é o slide da lição, tá bom? O EBD em Foco tem o slide da lição, 100% baseado na revista. Tudo que está na lição está no slide, para você ministrar a aula. Esse slide que eu vou mostrar aqui é um slide extra, é um outro slide que eu fiz somente sobre a passagem de Ageu, para você usar no culto de ensino. Enfim, quando você quiser ensinar sobre Ageu 2, de 1 a 9, falando sobre a glória do segundo tempo, esse slide vai te ajudar. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Então, assim, eu tenho aqui um comentário bíblico expositivo, não é exegético, tá bom? Comentário bíblico expositivo, que tem como objetivo ser levado para o púlpito. Comentário expositivo é para você ministrar na igreja. E tá aqui a passagem de Ageu. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas durante a exposição eu vou apresentar. Outra coisa, esse slide, ele é um slide bem completo, tá? Bem extenso, pode ser usado até para 2 ministrações. Eu vou fazer um resumo dele aqui, vou passar algumas coisas bem rápido, porque não tem como eu detalhar ele aqui nessa aula. Isso aqui é uns 40 minutos ou mais de aula, somente ele. Então eu vou avançar bastante. Vamos lá. O povo judeu, quando voltou do cativeiro da Babilônia, eles estavam o quê? Priorizando as suas casas, construindo casas luxuosas e esqueceram do templo de Deus, da casa de Deus. Então não havia satisfação espiritual nas suas realizações. Olha só o castigo que eles estavam passando por causa disso. Semeavam muito e não colhiam, colhiam pouco, comiam e não se fartavam, bebiam e não se saciavam, vestiam-se e não se aqueciam, recebiam salário e colocavam no saco furado. Isso aqui é porque eles negligenciaram a obra de Deus. Então, assim, quando eles voltam do exílio, está registrado em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, na verdade é bom você ler tudo, mas está bem claro que eles têm autorização do próprio rei ímpio, Ciro. É algo que está na revista. Se você abrir a sua revista, o escritor da revista fala sobre isso. Tópico 3.2, tá? 3.2, lá na letra B, ó, Ciro liberta Israel do cativeiro. Olha só o que diz Esdras 1, 2 e 3. Ó. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reis da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso aqui é um rei ímpio, sendo usado por Deus para construir o templo. Deus, ele usa várias pessoas, e não importa se é crente ou não, para cumprir os seus propósitos. Ele usou esse rei ímpio. Então, assim, a gente vê aqui que eles tiveram algumas dificuldades nessa construção. A primeira dificuldade foi a miséria do povo. O povo que ficou lá em Jerusalém é um povo que vivia em extrema miséria. Eles não foram levados para o cativeiro, mas ficaram lá
sem nenhum tipo de apoio, sofreram muito. Então isso aqui foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade foi a oposição dos samaritanos. Os samaritanos também fizeram muita oposição na construção do templo e na construção do muro depois com Neemias. A terceira foi o decreto de Artaxerxes, que foi um outro rei que veio depois de Ciro, que ordenou a paralisação da construção. Eles tiveram que parar a construção por causa de perseguição, pressionar o rei, o outro rei que veio depois, para que a construção não continuasse. Então, assim, a confluência desses fatores levou os judeus a abandonarem o projeto da construção. É nesse contexto que se levanta para exortar, que Ageu se levanta para exortar o povo, denunciar seus pecados e encorajá-los a fazer a obra. A gente tem aqui o contexto do livro de Ageu. É um livro bem curto, direto ao ponto, mas com um ensinamento muito profundo. As pessoas estavam desanimadas na construção do templo por causa de alguns fatores externos. Eu não li todas as passagens aqui, como eu expliquei, vai tomar muito tempo, mas você pode conferir depois na sua Bíblia, e quem adquiriu o slide também vai ter aí tudo para estudar com detalhes. Eles estavam sofrendo perseguição dos samaritanos, enfim, o rei paralisou a obra, tudo isso contribuiu para que eles ficassem estagnados, e a partir daí eles começaram a pensar em si mesmos, esqueceram da obra de Deus, se preocuparam em construir suas casas, casas luxuosas, e não estavam mais preocupados com o templo. E aí Deus chama a atenção, Deus envia uma crise, olha só, a crise aparecendo, depois vem o profeta Ageu, o profeta Zacarias, que está dentro desse contexto, para que o povo possa se arrepender, e a partir daí eles vão construir o templo e ter um grande avivamento naquela nação. Vamos voltar aqui para o slide, eu vou avançar rapidinho algumas coisas, para a gente chegar aqui na passagem da questão da glória do segundo templo. Observe que o que eu vou falar aqui tem a ver com a lição. Está um pouco mais profundo aqui nesse slide, mas tem tudo a ver com a lição. Vamos lá, avançando aqui, do versículo 1 ao 5, o encorajamento do povo de Deus. Então Deus chama aqui o povo, para que eles possam tomar uma iniciativa. Por quê? Porque eles lembraram do templo de Salomão, que era glorioso, bonito, cheio de ouro. E o templo de Zorobabel, que era o templo que estava sendo construído, só situando aqui, Zorobabel era uma pessoa da linhagem de Davi. Ele era o governador da região naquela época. No caso, continuava sob o domínio do Império Persa, e eles, no caso, tinham um governador que era Zorobabel, e liderou a construção do templo. E o templo de Zorobabel que estava sendo construído era um templo muito mais simples. Muito simples. E os idosos, na época da destruição do templo, eram crianças, no caso, eles viram o templo no seu apogeu, e aí quando olharam para o templo de Zorobabel, ficaram desanimados. E aí Deus vai e chama eles e dá uma sacudida. Aqui, em primeiro lugar, Deus fala com eles numa ocasião especial, que é no 7º mês ao 21º do mês. Isso aqui é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, tá? Era também na época das colheitas, conhecida também como festa das colheitas. Durante uma semana, os judeus habitavam em cabanas em Jerusalém e celebravam a generosidade da providência divina. O último dia da festa era a apoteose da celebração, e foi nessa ocasião que Ageu falou para o povo. Então Ageu aproveitou a ocasião que o povo estava reunido para essa festa e profetizou para eles. Foi no mesmo dia que Salomão dedicou o templo, quando ele inaugurou o templo, foi nesse dia que ele fez a dedicação do templo, e também a gente tem no Novo Testamento Jesus lá no templo, no dia dessa festa, falando para o povo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba, e crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Então Ageu, Salomão e Jesus falaram para o povo no templo, justamente no mesmo dia, na festa dos tabernáculos. A aplicação: Deus espera o momento e a ocasião certa para falar conosco. Talvez essa profecia não teria tanto impacto no povo se fosse proferida em um dia qualquer, mas o Senhor escolheu um dia especial para motivá-los na construção do templo. Então Deus fala conosco muitas vezes em situações especiais, específicas, e isso aqui é uma aplicação muito importante para nós fazermos, e esse slide aqui, ele vem com várias aplicações. Você vai ministrar ele, você vai ver que tem várias aplicações. Aí aqui, no caso, Deus vai diagnosticar o desânimo do povo, ele vai falar com o povo
sobre isso, porque o povo estava desanimado. Não, o templo de Salomão era glorioso, isso e aquilo, né? O esplendor externo do segundo templo era muito menor do que o primeiro. De fato era. Olhando por fora, o templo de Zorobabel era muito simples comparado com o templo de Salomão. Eu coloquei uma imagem aqui, e essa imagem, o templo está até bonitinho, né? Eu acredito que ele era mais feio do que isso, tá? Não era bonito assim não, acho que era bem mais simples, tá bom? E os jovens que não conheceram o templo de Salomão ficaram alegres com isso, né? Mas os idosos não ficaram alegres. Então, assim, a gente tem aqui, no caso, esse problema foi contornado, né? Que os mais velhos, em vez de serem elementos motivadores, estavam transformando-se em empecilhos para os mais novos. Então, essa questão dos mais velhos e dos mais novos é muito importante também dentro de um avivamento na igreja, porque a gente tem aquela expectativa de que o mais idoso ele vai motivar os mais jovens. Mas no caso aqui, estava acontecendo o contrário. Estavam desmotivando e os mais novos estavam sendo motivados. E a gente observa que o avivamento tem que envolver todo mundo, tá? Os mais idosos e também os mais jovens. Né, que Ageu advertiu que a aparência material do templo não era importante, que a glória daquele templo não estava em suas paredes revestidas de ouro, mas no fato de o próprio Messias, o Senhor da Glória, entrar nele. É por isso que ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque na segunda casa a manifestação é espiritual. Tá? Eu vou avançar aqui, ó, só para a gente entender um pouco mais. Gente, é muita coisa esse slide, tá? Muita coisa, muito bom mesmo. Tá? Eu vou avançar para a gente ir para a parte final, que é essa questão da glória aqui da segunda casa. Tá? Aqui eu quero reforçar, né, dessa questão da habitação do Espírito Santo. Tá? O meu Espírito habita no meio de vós, não tem mais. Isso está dentro da profecia. Então quem estava ali motivando o povo era o Espírito Santo. Eu estou observando agora que está faltando alguns acentos aqui no Espírito, voz, eu vou corrigir isso aqui. Tá? É bom que não publiquei ainda, mas vamos lá. Quando for publicado, eu vou colocar essas correções. E é nesse contexto que Zacarias fala, ó, não por força nem por poder, né, ou por violência, de acordo com outras traduções, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes essa passagem de Zacarias 4:6 é usada para falar de conversão e tal, e não é isso que Deus está falando. Deus está falando assim, olha, Zorobabel, você vai concluir essa obra, você vai fazer tudo isso aqui que você foi chamado, fazer o templo, não é pelo poder humano, não é por força humana, mas é o meu espírito que está te guiando, que vai te capacitar, que vai fazer essa obra ser concluída. É dependência do espírito. Essa passagem de Zacarias está falando de nós dependermos do espírito. Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, segundo Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, um povo habitado pelo Espírito, cheio do Espírito e movido pelo Espírito, abandona o medo, triunfa sobre as dificuldades e realiza grandes obras para Deus. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui e falar um pouco do livro de apoio, que o escritor da revista ele faz uma crítica à reforma protestante. Um irmão até comentou no meu primeiro vídeo, dizendo que os reformadores negligenciaram a ação do Espírito Santo. Ele coloca assim, ó, que eles enfatizaram, no caso aqui, o legado da reforma protestante, né? Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola scriptura e soli deo gloria. É em latim, mas fica fácil de entender, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as escrituras e somente a glória de Deus, ou somente a Deus a glória. Só que ele coloca assim, ó. Só que os reformadores esqueceram-se de um sola, tão importante quanto as outras. Esqueceram dos solos espíritos. Eu não gostei muito disso. Dizer que os reformadores esqueceram de falar do espírito, eu acho um pouco problemático. Apesar de nós pentecostais enfatizarmos muito o mover do espírito, os dons do espírito, ser cheio do espírito, batizado no espírito, isso não significa que os crentes mais tradicionais não creem no Espírito, ou que eles não enfatizam o Espírito. Não. Quando eles colocam aqui sólido e glória, isso aqui está incluído a Trindade. Está aqui a Trindade. Tá? Fala somente Cristo, somente Deus, e falta somente o Espírito, mas está subentendido. E outra coisa é que isso aqui não foi escrito pelos reformadores. Foi um escritor depois da reforma, uns 100 anos após a reforma, ele escrevendo sobre a reforma,
ele falou do legado da Reforma Protestante. Então eu acho que não ficou muito legal, e ele fala mais aqui, né, dessa questão, dizendo que os reformadores, muitas vezes, né, os crentes tradicionais, né, ele coloca assim, que eles se envolvem muito com discussões teológicas e tal, e esqueceram de falar do Espírito Santo. E aí colocou assim, ó: esse formalismo tem atravessado séculos e manifesta-se até os dias atuais, causando frieza ou mordidão no meio de muitas denominações. Assim, é claro que uma igreja que não fala sobre os dons espirituais, que não fala sobre o batismo do Espírito Santo e tal, é uma igreja que corre o risco, sim, de entrar numa mornidão espiritual. Mas eu acho que essa crítica aos crentes mais tradicionais e aos reformadores, ela tem que ser, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que apesar deles não crerem, muitos deles, tá? Nem todos, né? Muitos deles não creem na atualidade dos dons, dom de língua, batismo com o Espírito, eles creem no Espírito Santo, eles creem no poder do Espírito, eles creem que tudo depende do Espírito, que é o Espírito que toca nos corações, na dependência do Espírito, enfim. Eu acho que pega um pouco mal, não gostei, tá? Não gostei, e eu acho que cada um tem o seu papel no reino de Deus. Os crentes reformados, mais tradicionais, aqueles crentes que não creem no batismo do Espírito Santo, eles têm o seu papel no reino, e as igrejas pentecostais também têm o seu papel no reino de Deus, e eu acho que a gente precisa saber situar o papel de cada um e evitar esse tipo de crítica. Mas isso aqui é um pensamento meu, você pode discordar de mim também. Vamos lá, continuando aqui, dentro do slide, a vitória de Deus prometida ao seu povo, eu vou avançar isso aqui, vou passar rápido e vou para o último. É a questão da provisão de Deus, a provisão prometida ao seu povo. Deus fala lá no versículo 8, Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim, o povo oprimido de Judá estava desanimado por falta de recursos para fazer a obra, eles não tinham recurso. E aí, Deus, como a gente faz? E o pouco que tinham investiu em suas casas. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas se eles não tinham recurso. Eu acho que eles até tinham, mas não estavam priorizando a obra de Deus. Eles não priorizaram a obra de Deus, priorizaram as suas próprias casas de luxo. Então Deus então encoraja o povo dizendo-lhe que o problema da obra não era falta de recursos, mas falta de fé. Não era falta de dinheiro, mas falta de visão. Não era falta de ouro, mas falta de obediência. Então toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Ele é o provedor da sua própria causa. A obra de Deus, feita no tempo de Deus, em consonância com a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. Observe que eles recebem muitas bênçãos no meio do caminho aí. No caso, Ciro permite que eles levem de volta todo o ouro e prata que foi tirado do templo de Jerusalém, e também o Dário autorizou, né, seus funcionários a cobrir as despesas da construção do templo com recursos do tesouro real. Então, assim, eles foram abençoados com muita riqueza. Mesmo assim, não era suficiente para o templo ter a mesma glória do templo de Salomão. Né? Glória que eu falo no sentido de ouro no templo, aquela coisa, aquela beleza exterior, tá? Mas vamos lá, a glória de Deus entre o seu povo. O profeta Ageu oferece mais um tônico de encorajamento para o povo, falando-lhes da seguinte forma: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então a glória do primeiro templo era material, a glória do segundo era espiritual. O primeiro templo era magnificente em ouro e prata, o segundo era grandioso, porque nele entraria o dono de todo o ouro e de toda a prata. Observe que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque na segunda casa nós temos uma glória muito maior, muito superior, que os olhos materiais não conseguem enxergar, mas os olhos espirituais enxergam. Quando eles olhavam para o templo de Salomão, a glória era exterior, era material, era ouro, algo esplêndido. Os utensílios de ouro e prata, tudo aquilo realmente esplêndido. Mas na segunda casa não tinha todo esse ouro, mas ali entraria o Salvador, o Messias. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa glória é maior por causa da presença de Deus nesse templo. O segundo templo, construído por Zorobabel, mais tarde foi embelezado por Herodes. E a gente observa que a glória aqui é a glória do unigênito do Pai, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Em segundo lugar, por causa da oferta de Deus feita nesse templo. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa paz é a paz que vem através da justificação em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, é por meio dessa paz, que é prometida lá no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento por meio do sacrifício de Cristo, é que nós temos comunhão com Deus. Essa paz não é apenas uma ausência de conflitos, nem meramente um sentimento de bem-estar. Não é isso. Não é isso que o texto está falando, de Romanos capítulo 5 e Ageu 2:9. Trata-se de uma paz perene, que nos coloca em uma relação certa com Deus, com o próximo, conosco e agora por toda a eternidade. Então essa paz aqui que nós temos é uma paz com Deus, ausência de conflito com Deus. Fomos reconciliados com Deus, somos filhos de Deus. Para finalizar, Deus tem o melhor reservado para o futuro, porém, só o olho da fé pode discerni-lo. Amém? Então ficou bem claro aqui que quando aquele templo foi construído, o povo, de certa forma, ficou desanimado porque a glória exterior do templo não era igual ao templo de Salomão, mas a profecia disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Eles não enxergaram aquilo, porque estavam com olhos materiais, mas Deus abriu o olho deles. Com certeza eles entenderam ali que era uma profecia que se cumpria naquela época, mas também ia se cumprir no futuro. Quando aquele templo foi construído, ele foi dedicado ao Senhor, foi feito sacrifício, o culto foi restaurado. A construção do templo representava a restauração do culto a Deus, da adoração, o sistema de sacrifício, e tudo aquilo apontava para Cristo. Isso foi restaurado. A glória do Senhor voltou para aquela casa, mas de uma forma muito superior com a entrada do Messias. Mas aquele povo foi avivado. Aquele povo passou por um avivamento. Eles viveram aquilo naquele momento. Eles presenciaram um avivamento muito grande naquele momento. Mas eles precisaram se arrepender, abandonar os seus pecados. E, de fato, a nação de Israel abandonou a idolatria, abandonou muitos pecados. Mas eles precisavam ainda voltar-se para Deus de tal forma que eles reconhecessem o real valor da obra de Deus. E não é algo exterior, mas algo interior. Tanto que no Novo Testamento diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a casa de Deus somos nós. E por isso que nós, hoje, somos convidados a participar de um grande avivamento. Deus quer avivar a igreja brasileira. Deus quer impactar essa nação através da igreja. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos humilhar diante de Deus e tomar uma atitude de pregação do verdadeiro evangelho. Amém? Vou encerrar aqui. Eu creio que a aula já ficou bem completa. Foi bem além do que eu imaginei falar aqui. Às vezes eu planejo algo e vou muito além. Vou falar só 20 minutos, de repente tem 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Mas eu creio que ficou uma aula completa para você aprender mais a lição, aprender mais a passagem bíblica, que eu acho muito importante ser ministrada na aula, e que você possa ministrar uma aula de excelência usando essa revista. O EBD em Foco está aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Não é somente eu, o EBD em Foco não é somente o Herson, é uma equipe de 6 pessoas trabalhando para que você possa ter todo o conteúdo pronto toda semana e ministrar uma aula de excelência. Encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.